Bom, boa noite pessoal. Vamos aqui para aula 2, na parte um. Eu acabei que gravando a parte 2 primeiro do que a parte um. Na verdade eu gravei a parte um primeiro, só que como vocês vão perceber na parte 2, eu pedi até desculpa porque minha voz estava muito ruim na ocasião, né? Aí eu resolvi regravar a parte um. Então vamos lá. Vou explicar como é que funciona a arquitetura do Django. Vocês lembram que eu falei na aula passada aquele modelo de requisição, né? Que o que é que acontecia, como é que funcionava a web, que existe os clientes e existe o servidor. O cliente manda uma mensagem, aqui é a requisição, solicitando o site do Google. Essa mensagem viaja na internet até achar o servidor do Google, certo? E aí o servidor volta a mensagem com o código da página inicial para exibir nos nossos navegadores, beleza? Mas o que é que acontece quando chega no servidor? Qual o processo que o servidor faz? No caso do Django, ele tem uma arquitetura MTV, que é o padrão MTV, bem expresso por esse site aqui, ó, Dataflare, certo? E eles desenharam e expressaram muito bem como é que funciona quando chega essa requisição no servidor. Então tá aqui a gente como usuário, quando manda uma requisição e o nosso servidor está rodando o Django, o que é que acontece? O Django ele procura num arquivo de URLs aquele caminho que a gente está procurando existe no nosso site. Por exemplo, nesse site aqui eu estou acessando o caminho blogs barra wp-content barra upload barra site, aí até o nome da imagem. Esse é o caminho, certo? Isso acontece no servidor Django. Ele procura ver se esse caminho que a gente está tentando acessar existe no site, existe no projeto, se está registrado. Se tiver, obrigatoriamente esse caminho ele tem que estar relacionado a alguma view, ele tem que estar apontando para alguma view. Uma view nada mais é do que uma função em Python, certo? Onde ela pode renderizar um template puro HTML, por exemplo, uma página inicial. Ou então, além disso, ela pode carregar dados de um arquivo chamado models, que é onde tem a nossa representação dos dados do banco de dados, certo? A view ela pode manipular essas duas entidades aqui, beleza? Inclusive, a view ainda pode manipular as duas ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, no caso o que a gente vai fazer, no caso do nosso blog, a gente tem que carregar a lista dos posts, certo? Do modelo de dados e injetar essa lista no template, beleza? Esse é o padrão MTV. E quando o template é montado, aí a view retorna ele e volta o processo reverso até chegar na gente, beleza? Então vamos lá. No nosso projeto eu vou explicar algumas configurações, o que é que tem no arquivo de configurações, de settings do Python, certo? Para vocês não ficarem tão perdidos com Django. E eu já vou pedir desculpa a vocês, deixa eu matar o servidor aqui, certo? Desativar o virtualenv e mostrar como é que ativa source env, só para não esquecerem, bin. Eu tenho que voltar uma pasta porque está nessa pasta de mini curso, source env bin activate, beleza. Entrei no projeto e agora eu posso rodar o servidor python manage.py run server, beleza? Então tá rodando, tá mostrando aquelas mensagens de alertas e o projeto aqui, se eu apertar F5, tá rodando, beleza? Eu vou pedir desculpa a vocês porque no vídeo 1 eu falei que a gente ia utilizar o VS Code, certo? E a minha intenção era realmente usar o VS Code, só que quando o meu computador tá gravando, certo? E o VS Code ele é feito com Electron. O Electron por sua vez, ele carrega um Chrome por debaixo dos panos, consome muito da minha memória RAM. Então,
computador acaba que ficando lento, ficando engasgando. Vocês podem utilizar o VS Code sem problemas, só que eu vou utilizar para mostrar nos vídeos o Sublime. Sublime Text, que é esse carinha aqui, ó. Acredito que vocês já saibam quem é. Sublime Text. Ele é a mesma coisa do VS Code, certo? Só que ele é mais antigo que o VS Code. É como se fosse o pai do VS Code. Só que como ele não é feito em Electron, certo? Foi feito em linguagem compilada mesmo, ele é mais rápido para abrir e mais leve, certo? Mas o VS Code é melhor que ele. Porém não vai dar para usar no vídeo. Minha internet não está ajudando, beleza. Então eu já tenho aberto aqui, ó, no VS Code, aquela pasta lá do mini curso, certo? E só tem e dentro dela tem a pasta blog e a pasta do VirtualEnv. Beleza? Vocês podem abrir no VS Code de vocês essa pasta. E aqui, quando entra na pasta do projeto blog, certo? A gente vai se deparar com essa outra pasta chamada blog, que é onde contém as configurações do projeto. Esse arquivo aqui, que é o principal do Django, certo? Eu vou falar para vocês o que é as configurações mais importantes dele. A primeira é essa aqui, ó, a chave secreta. Através dela que o Django vai calcular o hash da senha, vai criptografar as senhas dos nossos usuários através dessa chave secreta. Ela é uma chave única, pessoal. Toda vez que você cria um projeto novo do Django, ele gera uma nova para você. E além disso, não é legal estar mostrando ela publicamente para ninguém. Como esse vídeo é só educativo e esse projeto aqui nem vai estar no ar, eu decidi mostrar para vocês, mas o ideal não é vocês nem mostrarem para ninguém essa não é o ideal é vocês não mostrarem para ninguém essa chave secreta, beleza? A variável de debug por padrão é true, verdadeiro. Por quê? Porque deixa eu mostrar para vocês, o servidor está rodando. E o que é que acontece? Quando está no modo debug, o Django, qualquer erro que tenha na nossa aplicação, certo? Ele tenta ver o erro e mostrar para a gente. Por exemplo, existe uma rota, toda aplicação Django que já vem, que é o /admin, beleza? Quando vocês tentam acessar, ele gerou um erro aqui para a gente, ó. Disse que não encontrou a tabela Django Session, beleza? E ele mostrou todo o erro para a gente e tem todos os detalhes do erro aqui embaixo. Ele mostra isso aqui, essa tela de erro, quando o debug está verdadeiro. Já já a gente vai aprender a consertar esse erro, não se preocupe. Quando a gente finaliza a aplicação e quer botar ela online, o certo é trocar isso aqui para falso, beleza? Só que trocando isso aqui para falso, ó, eu vou salvar, automaticamente o servidor do Django já recarrega, só que ele não rodou, porque ele falou, olha, você deve setar seus allowed hosts no arquivo settings, se o debug for falso. Que é justamente essa linha aqui de baixo. O que é esses allowed hosts? São os hosts liberados, vamos dizer assim. Por exemplo, no meu blog, allmycode.com.br, tem isso aqui configurado nele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se chegar uma requisição para o meu servidor, para o meu IP, meu servidor Django, ele só deve responder se a requisição for procurando por esse domínio, beleza? Vocês podem, além disso, vocês podem colocar mais valores, como aqui é uma lista em Python, vocês podem colocar outros domínios com subdomínios. Por exemplo, esse aqui com www, certo? Mas como eu quero mostrar para vocês o funcionamento do debug falso, vocês podem habilitar qualquer host possível, que é com asterisco. Ou seja, qualquer requisição que vier, ele vai aceitar de qualquer domínio. Isso inclui o localhost, beleza? Então vou salvar aqui e vou recarregar o servidor. Beleza, ele rodou com um debug igual a falso. E agora, se eu recarregar essa página aqui,
ele simplificou tudo só para essa mensagem de erro. O Django não mostra mais toda aquela descrição do erro. Por que que isso aqui é importante? Porque se tiver algum hacker, certo? Se tiver algum hacker monitorando o sistema de vocês ou até mesmo algum usuário malicioso e ele esbarrar com a tela de erro daquela, certo? Vai estar disponível informações muito sensíveis do seu projeto, que podem acabar prejudicando ou gerando brecha para um possível ataque no futuro, beleza? Então, mas o padrão da gente quando está programando é deixar debug igual true. Então vamos lá, continuando. Essa variável aqui de aplicações instaladas, certo? É onde a gente vai instalar nossa aplicação. Já já a gente vai criar uma. É onde a gente vai instalar as nossas aplicações. Por padrão, vocês podem ver que já tem algumas instaladas. Dentre elas, o admin, que a gente está tentando acessar nesse momento. Está dando erro aqui. Tem uma aplicação de autenticação, de sessions, mensagens para carregar os arquivos estáticos. Enfim, o que são essas aplicações? Imagine que vocês tenham um projeto, né, de controle de estoque. E aí você pode fatiar o projeto em várias subaplicações. Por exemplo, aplicação de entrada, aplicação de saída de produtos, movimentos, certo? Por padrão, mesmo se você não queira fatiar o seu projeto em várias apps, que é o recomendado, aliás, fatiar. Se você não quiser fazer isso, no mínimo, a gente tem que criar ao menos uma aplicação, porque o Django não roda só assim, certo? O Django só funciona assim, tá funcionando aqui, mas por padrão a gente tem que criar ao menos uma, que é para onde vai ficar o nosso site, que a gente vai criar já já. Também tem essa variáveis de middlewares. Os middlewares, em resumo, pessoal, para quem não sabe, é um monte de código que fica rodando por debaixo dos panos a todo momento, né? E aqui é uma lista também com vários códigos, um para segurança, um para sessões, certo? Vários códigos. Essa variável aqui é para informar nessa arquitetura aqui. Lembram dessa arquitetura? Qual a primeira coisa que o Django verifica? Os caminhos é no arquivo URL. E aqui tá dizendo qual é a nossa URL padrão. Para quando eu receber uma requisição, para quem eu devo olhar primeiro? Ele está dizendo que eu devo olhar para esse arquivo aqui de blog, na pasta blog, no arquivo URLs. Pasta blog, arquivo URLs aqui, ó. Certo? A gente já vai mexer nele. Mas, já a gente mexe. Pronto, essa variável de templates a gente não vai mexer nela, então não precisam se preocupar. Essa de WSGI também não vamos mexer. Essa aqui é a variável de banco de dados. Ele tem é um dicionário com vários, certo? Mas aqui só tem um dicionário com vários elementos. Um é o default, aí por exemplo, poderia ter outro aqui que é o alternativo. Você pode trabalhar com vários bancos de dados ao mesmo tempo no Django, certo? Por padrão só vem um, que é o default, que ele vai usar o banco de dados do tipo SQLite, e o nome do banco de dados é esse aqui, ó, db.sqlite3, que é justamente esse aqui, ó, pessoal, que foi criado quando a gente executou o run server. Eu vou abrir ele para vocês. Beleza, ele tá abrindo. Deixa eu voltar para rodar o servidor. Eu abri ele aqui com esse programa aqui, ó, em cima, db browser for SQLite. Tem para Windows e Linux também. Certo? E vocês podem ver que só foi criado o arquivo. Tá aberto ele aqui e só o arquivo foi criado. Aliás, não tem nenhuma tabela. Só tá o arquivo seco.
Essa variável aqui é para são validadores de senhas da autenticação dos usuários e também é uma lista de vários algoritmos, certo? Que ele tem que ver, que ele tem que executar todos eles para ver se o password está validado ou não. Isso aqui, pessoal, esse aqui também é importante, é a linguagem do código. O padrão vem em inglês, né? Como todo no mundo está em inglês, mas a gente pode alterar isso aqui para português do Brasil. Essa aqui é para ser o horário do servidor. Ele usa o padrão UTC, mas a gente pode alterar, por exemplo, para América, Recife, como eu estou no Nordeste, e para quem segue o horário de São Paulo, o horário de Brasília, certo? Pode ser assim, ó, São Paulo. Eu vou deixar de Recife. Não tem horário de verão e tal. Essas variáveis aqui são para habilitar as traduções, certo? Então existe aqueles sites que vocês acessam e podem escolher o idioma e para apresentar o texto. É graças a essas variáveis aqui que a gente consegue fazer isso, certo? Mas não basta ela estar só habilitada não, a gente tem que configurar. E essa última variável aqui é a URL dos arquivos estáticos. O que são os arquivos estáticos? Como aqui já está dizendo, são arquivos CSS, arquivos JavaScript, arquivos de imagem, certo? E a URL que a gente vai encontrar eles, que é /estático. Então, por exemplo, se eu tenho um CSS chamado estilo.css, onde é que eu vou encontrar ele? O Django ele vai rotear esse arquivo estático nesse endereço, localhost 2.8000, que é o site root, domínio, /estático, /estilo.css, certo? Tudo que tiver, quando a gente quer acessar um arquivo estático, tem que acessar por essa pasta aqui, vamos dizer assim, por essa rota aqui com /estático. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Vamos criar o nosso super usuário. O servidor está rodando. Apertar F5 aqui, está funcionando. E agora, para criar o super usuário, a gente tem que mexer no banco de dados, certo? E o banco de dados não está funcionando. Não tem nada. Como eu mostrei para vocês, tem 0 tabelas lá. Como é que a gente resolve isso? Eu vou matar o servidor e rodar de novo. Essa mensagem de erro aqui está dizendo exatamente como a gente resolver com o banco de dados. Ele está falando, olha, você tem 17 migrações para pôr no seu banco de dados, certo? Pode esse comando aqui, python manage.pymigrate, para aplicar todas elas. Então vou parar o servidor e vou rodar aquele comando. Certo? Vocês vejam que ele está criando um monte de tabelas aqui. E cada uma dessas aí cada um desses OK são uma tabela que o Django criou para a gente, certo? Que ele precisa utilizar, ele precisa usar para que a aplicação funcione. Habilite o admin, criação de usuários, certo? Dentre elas existe uma tabela aqui, Sessions, que é essa aqui. Deixa eu abrir aquele arquivo do banco de dados para vocês verem. O erro que estava dando aqui, ó, não foi encontrado nenhuma tabela com o nome Django Session. Quando eu rodei aquele comando migrate, ele criou essas tabelas aqui, ó, 11 tabelas. Dentre elas, justamente aquela lá de Django Session, beleza? Então, já com o migrate rodado, se eu rodar novamente o servidor aqui, ó, e apertar F5, vocês vão ver que a página de admin já apareceu. E aparece o que? Usuário e senha. Como é que a gente cria um usuário no Django? Certo? Um minuto, pessoal. Antes de eu mostrar como criar o usuário no Django, eu vou mostrar para vocês por que isso aqui está em português. Porque a gente é fodão, que
que o Django já sabe qual é o nosso idioma. Não, é por causa dessa variável aqui que a gente alterou. Por isso que eu botei português. O padrão é inglês, certo? O servidor já reinicia automaticamente. O padrão é inglês e fica tudo em inglês aqui, ó. Django Administration, username, password, entendeu? Como a gente quer deixar o código, as aplicações do admin em português, a gente deixa isso aqui, ó. Pronto, administração do Django. Mas aqui, que usuário é esse que eu tento acessar e não consigo? Certo? Porque a gente não criou. Como é que se cria um usuário no Django? Com esse comando aqui, ó, Python, manage.py, é tudo pelo manage, pessoal. E o comando é create superuser, tudo junto. Vou apertar um Enter, ele fala, me dê o nome de usuário que você quer cadastrar, admin, o e-mail dele. Não é obrigatório, então vou apertar só Enter. E a senha desse cara, vou digitar, ele pede para eu digitar de novo a senha. Digitei, pronto. Superusuário criado com sucesso. Vou rodar novamente o servidor. E agora eu vou tentar acessar com aquele usuário que eu acabei de criar. Admin e a senha que eu botei. Aperto Enter. Pronto, conseguimos entrar no Django. E vocês percebam aqui que ele já tem algumas coisas. Por exemplo, grupos, usuários. Isso aqui são as tabelas no nosso banco de dados. Existe, por padrão no Django, uma tabela de grupos de usuário e usuários. A gente pode gerenciar os dados clicando no nome lá, certo? Vou voltar aqui, ó, clicando no nome da tabela. Ele traz a gente para uma página onde vai ter todos os dados. No caso, foi encontrado um usuário. Deixa eu dar o zoom. Um usuário, que é o admin. A gente pode editar esse admin clicando nele, certo? Coloca, ó, primeiro nome, último nome, endereço de e-mail, certo? Mas a gente também pode adicionar mais um usuário clicando aqui, ó, nesse botão à direita. Mas isso aqui eu deixo para vocês brincarem, viu? Clicando aqui no botão, aí ele pede o nome de usuário, senha. Aí vocês podem mexer à vontade no Django Admin e ver como funciona. Beleza? A parte 2 já está gravada, vai sair no mesmo dia que esse. Provavelmente você já tem acesso aos dois links, certo? Os dois vídeos. Então é só mandar brasa. Até a próxima.